Olha aqui eu, novamente com vocês, professor Beto, para mais uma aula de História de Rondônia. E falando em História de Rondônia, vamos entender. Quando a gente fala de História de Rondônia, nós não estamos falando de uma história apartada do Brasil, nem apartada da história geral, não. A nossa história, ela acontece no mesmo tempo que está acontecendo a história do Brasil, que está acontecendo a história no mundo. Então nós temos uma relação direta. E uma coisa que nós iremos perceber aqui. Nós estamos falando do século XVIII. Nessa aula nós vamos falar do século XVIII. No século XVIII, no século XVI, nós vimos que o olhar da Amazônia ele foi voltado principalmente para a exploração das drogas do sertão. Só que os portugueses quando chegaram no Brasil, havia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele dividiu o Brasil. Os portugueses ficavam com aquela parte litorânea, aquela parte lá próximo ao Oceano Atlântico, e os espanhóis pegavam essa grande parte do Brasil, inclusive essa região onde nós moramos, aqui na Amazônia, pertencia aos espanhóis, não pertencia aos portugueses. Esse tratado dizia isso. Só que os portugueses eles começaram a ocupar, entrar, eles chamavam essa região de sertão. Eles começaram a adentrar no sertão, porque no Brasil, o Brasil era dividido assim, ó, ou é do norte ou é do sul do país. Então, todo mundo que morava aqui nessa região, do nordeste até aqui, era chamado norte. Ah, vamos para o norte, vamos para o sertão. Então, adentrar o sertão, eles começaram a ocupar a Amazônia. Eles forçaram os espanhóis, até os espanhóis, em 1750, a assinar um novo tratado. Agora um tratado que eliminava o Tratado de Tordesilhas. E esse tratado foi chamado de Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha. Desse novo tratado, novas fronteiras vão aparecer para Portugal. Portugal quase triplicou o seu tamanho, que era só aquela parte litorânea. Agora Portugal vai pegar a parte sul do país, vai pegar a parte centro-oeste do país e vai pegar a parte norte do país. Olha o tamanho que ficou o Brasil de Portugal, porque nós éramos colônia de Portugal. Ficou grandioso. E para defender essa região foram construídas fortalezas que começavam lá em cima, lá em Macapá, e vinham. Quer dizer, começaram desde o Maranhão, fortalezas espalhadas por todo o Brasil, vinha, até terminar aqui, ó, nesse que está passando aqui atrás, no Real Forte Príncipe da Beira, aqui em Rondônia, que não era Rondônia também, era a capitania do Mato Grosso, fazia parte da capitania do Mato Grosso. Então, essa aula, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa aula vocês vão viajar e vocês vão entender comigo como é que se dá esse processo novamente de ocupação da Amazônia, mas vamos entender o que simbolizou o Tratado de Madrid na tela para vocês, porque nós estamos na aula 3.1, que vai falar justamente sobre o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. O Tratado de Madrid, Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração do Vale do Guaporé, as fortificações. Olha aí, a gente já começa com esse mapa aí. Dê uma olhada nesse mapa. Pelo Tratado de Tordesilhas, daqui no meridiano de Tordesilhas, esse Tratado de Tordesilhas, Portugal só tinha essa parte litorânea, que pegava aqui de Belém até São Paulo. Percebam vocês que nem a região do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nem a região centro-oeste do Brasil fazia parte do Brasil. Tudo isso daqui era da Espanha. Tudo isso daqui era da Espanha. Então, o território português, segundo o Tratado de Madrid, ele vai ampliar toda essa região. Olha o tamanho que Portugal ganhou com o Tratado de Madrid. Por isso que eles vão fazer essas fortificações. Começa a fortificação de Belém, São Gabriel, Tabatinga, aí vai ser construído o Forte Príncipe da Beira, aí nós temos aqui Vila Bela da Santíssima Trindade. Nós vamos entender tudo isso
agora, neste momento. Vamos entender tudo isso nesse momento, porque nós estamos trabalhando esse contexto. Por isso que eu preciso que vocês observem aqui. Por que os bandeirantes eram chamados de paulistas? Porque eles ficavam aqui, ó. E eles saem para fazer essas explorações, essa expansão das bandeiras, e eles começam a ir pelos rios, as monções, eles faziam bandeira de prospecção, que é atrás de pedras preciosas, e eles começam a adentrar no Brasil. Começam a adentrar do Brasil. Então, o Brasil, que era só essa parte aqui, Portugal só tinha essa parte litorânea no Oceano Atlântico, agora o Brasil passa a ser toda... O Tratado de Madrid, ele basicamente definiu o mapa do Brasil que é hoje. Nós só vamos ver depois o Acre aparecendo aqui em cima, nós vamos ver algumas definições aqui no sul, a fronteira ela vai ser redefinida, mas o Tratado de Madrid, ele basicamente definiu o Brasil que é hoje. Vamos lá para a gente entender na tela. Após a união das coroas portuguesa e espanhola, que foi chamada de União Ibérica, quando Portugal e Espanha se tornaram um só reino em 1580, a ideia por trás do Tratado de Tordesilhas parecia não fazer mais sentido. Além disso, o desenvolvimento do bandeirismo e das missões jesuíticas possibilitou o deslocamento de muitos portugueses em direção à área que pertencia oficialmente aos espanhóis, segundo os limites estabelecidos desde o final do século XV. Peraí, professor, o que é essa união entre a coroa portuguesa? A União Ibérica, eu quero que vocês entendam a União Ibérica, porque ela é ainda no século XVI, Portugal e Espanha, devido a um problema de sucessão, Portugal e Espanha se tornaram um só reino. Ou seja, o rei da Espanha se tornou também reino de Portugal. E por que é chamado União Ibérica? Porque Portugal e Espanha fica justamente na Península Ibérica. União Ibérica. Península Ibérica lá. Que depois eu explico melhor para vocês o que é uma península, que é uma questão geográfica para nós entendermos. Então, essa união entre Portugal e Espanha fez com que o Tratado de Tordesilhas não fosse obedecido. Então, nós temos missões jesuíticas entrando dentro da Amazônia, nós temos as bandeiras navegando aqui por rios da Amazônia. A área é essa que oficialmente pertencia a quem, aluno? Quem eu falei? Lembra? Isso mesmo, muito bem. Aluno falou aí. A Espanha, pertencia à Espanha. Então, Portugal ele começa a adentrar em terras que pertenciam à Espanha. E aqui no Vale do Guaporé, também pertencia à Espanha. Era uma terra espanhola. Só que os portugueses começam a adentrar. Acha-se ouro lá em Minas Gerais. Abandonaram as drogas do sertão, todo mundo está lá em Minas Gerais, atrás de ouro. Até que nós temos lá uma briga chamada Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais. E essa Guerra dos Emboabas lá entre portugueses que vão vir, que eram os emboabas, com os paulistas, que eram os brasileiros que estavam aqui, explorando ouro. Essa guerra fez com que os brasileiros perdessem, os paulistas perdessem essa guerra, e eles começam a adentrar. E quando eles começam a adentrar pelo sertão brasileiro, eles vão descobrir ouro em Cuiabá, vão descobrir ouro no Vale do Guaporé. Então é por isso que no século XVIII, o Vale do Guaporé ele começou a ser explorado. Vamos lá, que a gente tem muita história hoje para vocês entenderem esse período. O Tratado de Madrid, de 1750, era evidente que os portugueses já haviam ocupado e desenvolvido as atividades econômicas em várias regiões de posse dos espanhóis. Desta forma, os diplomatas de Portugal foram inteligentes em propor o Utiposidetes. O que é isso? Nós chamamos isso de uso capião, tá? Hoje nós chamamos isso de uso capião, o Utiposidetes. Que vem dizer que quem ocupa é o dono, tem direito da posse, para ser usado na definição da nova limitação geográfica de cada reino do continente americano. Então, o Utiposidetes, quem ocupa é o dono, ou seja, se Portugal já está ocupando aqui com missões jesuíticas,
Se Portugal já está ocupando aqui com as bandeiras, com a exploração de droga do sertão, então Portugal deveria ser dono daqui, não a Espanha, Utipulcidete. O Tratado de Madrid também usava os acidentes geográficos, como montanhas, rios, como limites naturais de espaço. O acordo resultou quase na triplicação das posses de Portugal na América. Passou a controlar oficialmente o atual estado de Santa Catarina, que não era de Portugal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, além de grande parte da região amazônica. Pegando Mato Grosso, pegando a região amazônica. Então, grande parte da região amazônica ficou de posse em Portugal, coisa que depois vai se tornar a região norte, né, do país. Portugal teve que ceder os espanhóis à colônia do Sacramento, na região de colonização original lusitana, porém grandemente explorada e influenciada pelos espanhóis. Então, se os espanhóis estão lá na colônia do Sacramento, eles eram dono também da colônia do Sacramento. O Tratado de Madrid foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Professor, o que é isso que nós estamos falando? Eu falei para vocês que Portugal começou a explorar aqui, começou a trazer as missões jesuíticas, começou a adentrar aqui. Então Portugal diz, português é burro. Não é burro nadinha, não. Você está enganado. Quando ele define o Utipulcidete, quem ocupa é dono, o uso capião lá, que eles colocam lá, é porque eles já estavam ocupando essa grande área. Então Portugal cresceu de domínio na América e deu um pedaço ali da colônia de Sacramento, lá na região sul do país. A colônia de Sacramento, só que essa colônia de Sacramento depois vai se tornar aí uma disputa muito grande, a colônia de Sacramento. Inclusive, o Rio Grande do Sul hoje é do Brasil e passa a ter uma disputa. Se vocês não sabem também, o Uruguai também já foi do Brasil. Já. Sabia disso? Não sabiam que o Uruguai tinha sido do Brasil? Já foi do Brasil o Uruguai. Era a Cisplatina. E aí depois teve guerra lá e o Uruguai se separou do Brasil. Então, nós temos essa questão do Utipulcidete, que ocupa é dono. Então, eles começam a ocupar. E ocupam aqui o Vale do Guaporé. Se ocupa o Vale do Guaporé, eu preciso criar uma nova capitania. Aqui essa região, onde é base do estado de Rondônia, fazia parte da capitania de São Paulo. Ficava entre a capitania de São Paulo e do Grão-Pará. Então, preciso criar uma nova capitania. É criada a capitania do Mato Grosso. Só que a primeira capital da capitania do Mato Grosso vai ser aqui no Vale do Guaporé. Aqui onde muitos de vocês já ouviram falar. Vila Bela da Santíssima Trindade. A primeira capital do Mato Grosso. E detalhe para vocês, a capitania do Mato Grosso, ela é criada em 1748, 2 anos antes da criação do Tratado de Madrid, da assinatura do Tratado de Madrid, que é de 1750. 1748, a capitania do Mato Grosso é criada, e em 1750 nós temos a assinatura do Tratado de Madrid. Olha como os portugueses já queriam ocupar, já queriam ser dono e não estavam nem aí para que a Espanha pensasse. Vamos lá falar sobre Vila Bela? Olha aí, ó. Aí tem uma foto de vocês aí, Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela da Santíssima Trindade, que hoje nós temos a ruína de Vila Bela e da Santíssima Trindade. Primeira capital do Mato Grosso. Ainda tem ruínas lá da primeira capital do Mato Grosso. De onde era a Vila Bela da Santíssima Trindade protegida. Seria interessante se o Forte Príncipe fosse feita uma proteção dessa, contra o tempo, contra a ação do tempo. E Vila Bela da Santíssima Trindade, ela vai começar a ter sua importância, porque aqui no Vale do Guaporé foi descoberto o ouro no século XVIII. Então o ouro é extraído aqui dessa região de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito... assim, vinham pessoas de tudo quanto é parte do Brasil
para exploração e começa o processo de ocupação do Vale do Guaporé. Então, esse processo de ocupação do Vale do Guaporé ele está diretamente ligado à criação da capitania do Mato Grosso, à criação de Cuiabá, do Arraial de Cuiabá, a criação ali do Forte Príncipe da Beira, tudo isso que nós precisamos entender. Na tela para vocês, por favor, aí. Na tela, coloque na tela aí para vocês. Desmembrada da capitania de São Paulo, olha, lembra que eu falei que fazia parte da capitania de São Paulo? Pelo Alvará Régio de 9 de maio de 1748, 2 anos antes do Tratado de Madrid, foi criada a capitania de Mato Grosso, o que contribuiu para a migração maciça de habitantes de Bom Jesus, de Cuiabá e arredores, rumo às minas de Mato Grosso e à nova vila, que seria fundada com a chegada de Dom Antônio Rolim de Moura. Preste atenção aqui no Dom Antônio Rolim de Moura. Olha aí, Rolim de Moura, de onde vem o nome. Dom Antônio Rolim de Moura. Vai ser o seu governador, né, Dom Antônio Rolim de Moura. A nova capital tornava-se um ponto visceral na política fronteiriça colonial de Portugal e Espanha, sendo o posto mais avançado do conjunto de territórios coloniais português. Olha aí, ó, mais uma foto. Olha, essa daí é ruína quando ainda não estava coberta, protegida. Aí, as crianças. Uma coisa que eu quero que vocês observem. Percebam que em Vila Bela, a maior parte da população é negra. A maior parte da população é negra. Nós vamos precisar entender como essa população... Por que a maioria da população é negra? Preste atenção a esse detalhe. Por quê? A posição estratégica garantia fácil acesso à bacia amazônica. Através do Guaporé e por via, ligava-se às minas de Mato Grosso, Grão-Pará e o Porto de Belém, facilitando o acesso à bacia platina, pois através de Vila Bela, passava por Vila Maria, Cáceres, ou Vila Bela, Cuiabá, estabelecia uma ligação entre os rios Paraguai, entre o rio Cuiabá, entre o rio Taquari, Rio Pardo, Rio Paraná, Rio Tietê, até atingir São Paulo. Rio Tietê, que hoje é só um esgoto, já foi um rio grande e navegável. Então, essa era a saída, essa seria a saída de Vila Bela, que se torna a primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela. Vocês estão conseguindo compreender, aluno, a importância que é nós entendermos esse processo histórico? Porque Rondônia não começa sendo Rondônia. Rondônia era uma região, a princípio, ocupada pelos povos nativos, pelos povos originários. Depois, os espanhóis ficaram como dono dessa terra, mas pouco exploraram, só navegaram por aqui. Depois vem os portugueses pegar a droga do sertão aqui. E aí nós temos no século XVIII, que vai ser fundamental, é a partir do século XVIII que a nossa história começa a se consolidar também dentro da história do Brasil, nós temos a exploração do ouro no Vale do Guaporé. Nós temos a criação de Vila Bela da Santíssima Trindade, que faz fronteira com o estado de Rondônia. Nós temos no século XVIII a criação do Forte Príncipe da Beira, aqui, lá em Costa Marques. Tudo isso para fazer uma proteção, uma barreira de proteção contra os vizinhos espanhóis. Os espanhóis estavam lá do lado. Lá ao lado nós tínhamos os espanhóis. Que nós vamos ver na próxima aula, vocês vão ver até uma poesia que eu fiz, que eu coloquei como material complementar para vocês entenderem como é que se dá esse processo de ocupação. Uma hora é espanhol, outra hora é boliviana. Uma hora se traz pedra de fora, outra hora se tira pedra do mesmo local. E aí, como é que eu ocupo essa região? Vale do Guaporé foi isso. Mas qual foi o grande inimigo do Vale do Guaporé? Nós vamos ter uma aula só sobre falar sobre doenças endêmicas do Vale do Guaporé, que foi terrível. Terrível, terrível. O professor Losimar trabalhou já essa aula com vocês, doenças endêmicas do Vale do Guaporé. Não foi fácil, não. Na tela para vocês. A mineração do Vale do Guaporé. Olha aí, ó.
a mineração. Como é que se dá essa mineração do Vale do Guaporé? Batendo aí, tirando da mina, ouro de aluvião. Ouro de aluvião, gente, esse ouro que fica depositado na beira dos rios, tá? É chamado ouro de aluvião. Tá? Então, o século XVIII, por isso que o século XVIII ele é conhecido como o século do ouro. Século do ouro, século XVIII. Século de exploração mineral. Começa lá por Minas Gerais e adentra a região do Mato Grosso. Chega até o Mato Grosso. Só que como um ouro do Vale do Guaporé era um ouro de aluvião, esse ouro que fica na beira do rio, ele não foi um ouro que ele ficou por muito tempo. É um ouro findável. É um ouro que acaba. E assim vai se dar o fim dessa exploração aurífera do Vale do Guaporé. Grande parte da mão de obra que é utilizada, que eles tentam utilizar os indígenas resistem, não tinham experiência na exploração do ouro, eles vão trazer escravos africanos, os escravizados, não são escravos, eles foram escravizados, os escravizados africanos para o Vale do Guaporé. Eles vão trazer vários escravizados africanos. Só que chegou a um determinado momento que eles foram embora. E abandonaram esses escravos aqui. Muitos deles que tinham fugido para os quilombos, vão ser, opa, eles foram embora, agora nós vamos voltar para a beira do rio. Por isso que no Vale do Guaporé nós temos muitos remanescentes quilombolas, que são remanescentes desse período, desse ouro que foi explorado no Vale do Guaporé. Na tela para vocês. A produção de lavra de faisqueiras de Cuiabá já estava em decadência, o que motivou a formação de entradas e bandeiras de sertanistas pelo campo de Mato Grosso, devido às densas florestas onde se encontravam os rios Jauru e Guaporé, nas quais os indígenas pareciam se abrigavam. Conforme relata o Barão de Melgaço, Augusto João Manuel de Leverger, de 1802 a 1880, olha, eu não tenho o Barão de Melgaço aí, o município chamado Barão de Melgaço, é homenagem a ele, e tem o Santo Antônio de Leverger. O pedido da Capitania de São Paulo, uma providência para eliminar por meio de guerra justa. Essa guerra justa aqui, gente, eles inventavam um motivo para guerrear contra os indígenas. Não era justa, como eles diziam, não. E iam dizimar mesmo esses povos indígenas que estavam impedindo a entrada deles. Foi uma crueldade muito grande. Os indígenas paiaguais, que provocavam mortes, terror e pânico entre a população de Cuiabá e Mato Grosso, neste conflito, os parecis, a população dos parecis, não tem a Serra dos Parecis? Pois é. Os índios parecis quase foram dizimados. E o que restaram passaram a ser utilizado como mão de obra na extração do ouro, na extração das minas. Século XVIII já havia a proibição para a exploração da mão de obra indígena. Já havia porque era mais lucrativa a mão de obra escrava africana para Portugal. Então eles inventavam uma tal de guerra justa, só podia atacar os indígenas se houvesse a guerra justa, se eles se sentissem ameaçados. Então qualquer ataque dos indígenas defendendo sua terra, eles alegavam que era uma guerra justa, eles iam para a guerra justa e havia um processo de dizimação contra esses povos. Eram verdadeiros massacres, eram populações inteiras de indígenas massacrados. Milhares, centenas, milhares deles eram mortos ou aprisionados, colocados como escravos. Olhem na tela para vocês. As provisões de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação dos novos sítios de mineração descoberta em 1734. Coube ao tenente mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, comandar uma milícia de 842 soldados,
aprisionar 266 indígenas e matar cerca de 600 indígenas. Então, o que eles não conseguiam matar, eles aprisionavam. Imagina o massacre que era. 600 pessoas sendo dizimadas, sendo mortas, por simplesmente estar na sua terra. Está ocupando a sua terra, que é sua terra de direito. E aí chega o homem branco, invade sua terra e dizima essa população. A produção de minas do Guaporé entrou em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII. Os últimos 30 anos já começa a entrar em decadência. Período em que a produção não foi acompanhada por adaptação e a reordenação das forças produtivas. E o que acontece? O que acontece com essa produção? O que vai acontecer com essa produção do Vale do Guaporé? O que vai acontecer com isso daí? Hein? Percebam vocês que essa curva do Vale do Guaporé ali, essa região do Vale do Guaporé, é uma região que ela vai ter uma exploração de ouro que não vai durar um século. Ela começa a entrar em decadência. Não dura um século de exploração. Pouco tempo, pouquíssimo tempo. As doenças endêmicas do Vale do Guaporé, eles vão matar povo feito mosca. Isso é terrível. Olha o que acontece. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Com o declínio das lavras do Guaporé, a região não atraiu recursos nem estímulo para a fixação de práticas agropastoril, voltada para a exploração. Com isso, seu isolamento geográfico, ou seja, não tem prática agropastoril, era mineração e pronto. Vai plantar? Não. Exportação, não tem mais nada para exportar. A droga do sertão não é mais interessante. O isolamento geográfico da região era muito grande. Imagina você morar no Vale do Guaporé, onde você só poderia sair de barco e tinha que enfrentar as cachoeiras do Rio Madeira. Região altamente insalubre, onde as pessoas morriam feito mosca. A região passou, então, por um intenso processo de decolonização. O que é essa descolonização aí, ou decolonização, como alguns autores trabalham? O Vale do Guaporé começou a ser abandonado. O que foi colonizado agora é descolonizado, vão embora. Com a transferência da capital, ainda a capital passa a ser Cuiabá, não é mais Vila Bela da Santíssima Trindade. O Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida, povoada somente pelos negros que aqui ficaram, os remanescentes de escravos, remanescentes quilombolas também, descendentes de escravos, que permaneceram aqui, e pelos indígenas. Então, nós vamos ter no Vale do Guaporé, ali aquela escravidão que vai ser trazida para cá, vai ser abandonada aqui, vai permanecer aqui, e os indígenas que aqui estão. Os portugueses não querem mais saber do Vale do Guaporé. Século XVIII, o Vale do Guaporé é abandonado. Vocês acreditam que essa região aqui, nossa, onde é o estado de Rondônia, ela só vai voltar a ser povoada no século XIX? Adivinha por quê? Por quê? Pensa aí, aluno. Por que só no século XIX volta a ser povoada? Porque no século XIX nós vamos ter a descoberta do látex, da borracha. Aí ela passa a ser colonizada. Mas essa região, para ser protegida, foram construídas fortificações. Imagine o Forte Príncipe da Beira, o dinheiro que foi gasto para construir o Forte Príncipe da Beira, a importância que se deu para o Forte Príncipe da Beira para proteger o ouro do Vale do Guaporé. Chega de uma determinada hora, não tem mais ouro do Vale do Guaporé. Aí o Forte Príncipe da Beira vai servir só como prisão. Não teve tanta função. Tanto é que depois de um tempo ele é abandonado. Ele vai ser abandonado. Na tela para vocês, porque agora nós vamos ver as fortificações que são construídas aqui. Olha aí, ó. Aí eu trago aí a fortaleza do Rio Negro.
Olha o Rio Negro, aí a fortaleza que é construída, o desenho dela. Vem cá comigo. Percebam vocês algumas fortificações que ficam aqui na Amazônia. Aqui na Amazônia, algumas fortificações que vão estar aqui na Amazônia. Macapá, nós temos uma fortificação muito parecida com o Forte Príncipe da Beira. Nós temos essas fortificações que são construídas. Mas por que essas fortificações são construídas? Olha esse mapa aqui, para nós entendermos bem. Olha aqui, ó. Se tenta fazer um cinturão de proteção aqui na Amazônia. Coloque na tela para vocês olharem mais de perto. Coloque essa aí. Tá vendo? Primeiramente, nós temos aqui o Forte do Presépio, 1616. Depois, nós temos em 1633 o Forte de Gurupá. Depois nós temos o Forte de 1688 de Macapá. Depois nós temos o Forte de Santarém. Forte de Óbidos. Forte de São José da Barra do Rio Negro. Forte São Joaquim. Forte São José de Marabinas. Forte São Gabriel da Cachoeira. Forte São Francisco de Xavier. E nós temos aqui, ó, na nossa região, aqui no Vale do Guaporé, o Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira. 1785. É construído o Forte Príncipe da Beira. Isso que eu quero que vocês observem. No Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Essas fortalezas também eram chamadas de fortes, fortins, redutos, redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias ou ornavex. A maior concentração de fortaleza no Brasil está na região de Belém, na região de Recife, na região de Salvador e na região do Rio de Janeiro e Santos. É onde tem a maior concentração de fortificações do Brasil. Na região amazônica, a primeira fortaleza a ser construída foi o Forte do Presépio, lá em Belém, no Pará. 1616 é construído o Forte do Presépio. Quem foi em Belém, lá tem como ver o Forte do Presépio. O Forte do Presépio teve diversos nomes ao longo da história, como Forte do Presépio de Belém, Forte Castelo do Senhor Santo Cristo, Forte de Senhor Santo Cristo e Forte do Castelo, localizado em Belém, no Pará. Então ele teve vários nomes aí, o Forte do Presépio. Depois nós temos Forte de Santo Antônio do Guarupá, no Pará. Lá na Ilha do Guarupá, oeste da Ilha do Marajó, foi fundada em maio de 1623, à margem direita do rio Amazonas, no Pará, construído no mesmo local onde os holandeses construíram o Forte Mariocai em 1610. Para expulsar os holandeses foi construído o Forte de Gurupá. Seu nome vem da língua falada por indígenas que moravam entre a foz do rio Peri e do rio Acaraí, na margem esquerda do rio Xingu, afluente do rio Amazonas. Então, nós temos aqui lá no Pará o Forte de Gurupá. Depois nós temos a Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro. Esta aí já é no Amazonas. Saímos lá do Pará e fomos para o Amazonas. Percebam vocês que eles estão construindo fortaleza no Amazonas antes da assinatura do Tratado de Madrid, em 1668. Ultipossidete, quem ocupa é dono. Lembra do lema? O general Antônio Albuquerque de Coelho de Carvalho, primeiro governador do Maranhão e Grão-Pará, determinou que o capitão Francisco da Mota Falcão erguesse um posto avançado e fortificado, capaz de controlar a circulação de embarcações holandesas e espanholas junto ao Rio Negro, Solimões e Amazonas. E aí, por último, aqui, antes de nós entrarmos, porque a nossa próxima aula nós vamos falar dele, do Forte Príncipe da Beira,
tá? Professor, por que não se deu tanta ênfase ao Forte Príncipe da Beira? Nós vamos ter uma aula para falar só sobre o Forte Príncipe da Beira. E o interessante que eu coloco para vocês, o professor Lorismar é um grande pesquisador do Forte Príncipe da Beira. O mestrado dele foi sobre o Forte Príncipe da Beira. E ele escreveu alguns livros de pesquisa que ele tem lá no Forte Príncipe da Beira, sobre a questão dos canhões do Forte Príncipe, sobre a questão de curiosidades que o Forte Príncipe traz, as figuras, quem eram os governadores da capitania do Mato Grosso, durante a construção do Forte Príncipe da Beira. Tudo isso vocês vão ver na aula de número 4, na nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar esses assuntos. Tá? E é interessante isso, são assuntos altamente atuais, o professor Lorismar traz, ele tem uma empolgação muito grande da pesquisa. A primeira vez que eu tive no Forte Príncipe da Beira foi, não vamos dizer que o professor Beto é velho, tá? Mas foi em 1997. Primeira vez que eu estive lá, com os alunos tinha uns alunos de Costa Marques e tinha uns alunos aí de Rolim de Moura, que eu acompanhei, da escola, acho que Portinari, se eu não me engano o nome da escola, que eu acompanhei lá no Forte Príncipe da Beira. Isso em 97, faz tempo, né? Na tela aí para vocês. A fortaleza de São José do Macapá, no Amapá, São José do Macapá, localizada à margem esquerda do rio Amazonas, na antiga província de Tucujus, hoje faz parte da paisagem da capital do Amapá. Antiga vila de Macapá, boca setentorial do rio. Importante localização estratégica. A coroa portuguesa, na sequência do Tratado de Madrid de 1750, já se preocupava em garantir a posição conquistada. O Forte de São José do Macapá, nós dizemos que ele é o primo irmão do Forte Príncipe da Beira. Ele é muito parecido com o Forte Príncipe da Beira. Mesmo estilo arquitetônico, mesma forma. Mas venha cá comigo, alunos. Vocês viram que a ocupação da Amazônia ela não foi nada fácil. O primeiro interesse que trouxe portugueses para a Amazônia vão ser as drogas do sertão. Outro fator que possibilitou essa ocupação da Amazônia foi a União Ibérica. Mas as entradas e as bandeiras, atrás de aprisionar os indígenas, atrás de droga do sertão, vão facilitar essa entrada de portugueses aqui. Os portugueses, então, eles começam a ocupar, até que eles vão forçar a Espanha a assinar um tratado com eles. E dentro desse tratado tem uma filosofia chamada Uti Possidetis, que ocupa é dono. Com essa filosofia do Uti Possidetis, os portugueses que já estavam ocupando fortificações, já estavam construindo fortificações, inclusive fundando a capitania do Mato Grosso, com Vila Bela da Santíssima Trindade sendo sua capital, eles viam a ocupação daqui como ponto estratégico, principalmente para o metal, o ouro que era descoberto no Vale do Guaporé. E assim se deu. Mas esse processo da nossa viagem pela história de Rondônia. Essa viagem maravilhosa, que você não pode perder nenhum capítulo dessa história, porque daqui a pouquinho nós iremos fazer revisão e atividade com vocês.